começar a estatística agora, tá, gente? Vamos lá. As medidas de tendência central. Primeiramente, antes da gente começar a falar de estatística, eu preciso falar para vocês alguns conceitos, como, por exemplo, o que seria uma população, né? O que você acha que é uma população, galera? Exatamente, né? É o conjunto, né? É um conjunto formado por indivíduos de mesma característica. Então essa característica ela é relativa, né? Ela depende da questão, né? Vamos imaginar aí a população mundial ela tem uma característica, nós somos todos humanos, é ou não? Então a gente faz parte de um conjunto, né? Vamos pensar o seguinte: imagina que uma empresa ou qualquer outro instituto de pesquisa vai fazer, né? Vai pegar a população, né? A quantidade de pessoas que morreram de Covid até aqui. E em cima dessa população, a gente chama de população. Nesse caso, a minha população é restrita àqueles que morreram por Covid. Entendeu? Em cima dessa população, nós vamos pegar uma quantidade de pessoas acima de 50 anos e estudar essas pessoas, para verificar quantos que morreram tinham algum tipo de comorbidade, como, por exemplo, diabetes, né, ou hipertensão. Entendeu? Então, aí vamos fazer um novo estudo. Então, em cima dessa população, nós poderemos escolher o que eu chamo de amostra, né? Entendeu? E aí, o que seria uma amostra? Nada mais é do que uma parte da população, ou um subconjunto da população. Eu gosto de dizer que é parte da população, que é bem melhor de o aluno lembrar, né? Então, a amostra nada mais é do que uma parte da população. Elas têm que ter essa característica. E vamos lá, vamos pensar o seguinte. Às vezes o que acontece, o IBGE gosta muito de fazer isso daí, né? Você tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade grande de pessoas, né? Por exemplo, aí você escolhe só uma parte dessas pessoas para fazer um estudo. Isso acontece principalmente quando a questão ela envolve eleições, né? Às vezes você vê no Jornal Nacional que o William Bonner, por exemplo, ele vai falar o resultado parcial, uma projeção futura para qual candidato venceria uma possível eleição, né? E aí imagina aí a candidata à presidência da República, o Bolsonaro e o Lula. Aí vai lá, né? Tu pensa que não, espera para ver. Então tu vai ver, daqui a pouco o Lula e o Bolsonaro estão brigando aí de novo pela presidência do Brasil. Aí o Jornal Nacional vai fazer uma projeção futura, né? Aí ele vai dizer, o William Bonner sempre fala isso, foram entrevistados mil pessoas, né? E aí verificou-se que entre esses 40% são a favor do Bolsonaro, por exemplo, né? Aí 50%, que é o que eu estou te falando, Lula vai ganhar. 50% vai votar no Lula. Vamos pensar assim. 10% branco, nulo ou nenhum. Já viu isso? Já, né? Então você começa a perceber que ali ele fez uma pesquisa com questão de amostra. Não dá para pegar todo mundo do Brasil. Tu está entendendo? Não dá. Então ele pega o que eu chamo de amostra. E essa amostra ela tem a mesma característica, né? De a população. Deu para entender? E aí ele faz uma estimativa para quem poderia ganhar essa eleição futuramente. Então não quer dizer que vai ser aquele resultado. Aquilo é uma estimativa. Entendeu? Pode acontecer ou não. Aí por isso que ele diz, com a margem de erro 5% para mais, 5% para menos. Já viram isso? Então, isso é um exemplo bem claro do que seria uma amostra, né? Então, uma amostra nada mais é do que uma parte da população. Deu para entender isso ou não? Tá? Então, a gente utiliza a amostra para tentar verificar qual seria um possível resultado. Então, a gente estuda uma amostra hoje para projetar o amanhã, né? Então, seria exatamente isso. Deu para entender isso ou não? Tá? Então, é isso. Essa amostra, galera, ela está dividida em variável, né? E isso aqui, galera, não sei se assim, ainda não caiu na prova do Enem, mas pode acontecer de cair, né? Questões conceituais, né? O que seria a variável? A variável é a minha pesquisa, o resultado da minha pesquisa, né? Quando eu faço uma pesquisa, eu escolho uma amostra,
eu tenho um resultado, correto? Esse resultado é exatamente o que a gente chama lá de variável. Essa variável ela pode ser característica de duas formas. Ela pode ser uma variável qualitativa, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Ela pode ser uma variável qualitativa ou também ela pode ser uma variável quantitativa, né? Então nós temos essas duas características para a variável. Ela pode ser qualitativa e quantitativa. Então, qualitativa, ela já diz o nome, né? Refere-se à qualidade, né? Qualidade, ou também pode dizer que é atributos, né? Você está dando uma característica para a sua pesquisa. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer uma pesquisa sobre os carros populares de Santarém. E aí, como resultado da pesquisa, eu encontrei, né, uma quantidade que utiliza, por exemplo, o Gol, né? Que tem um Gol, a quantidade que tem, por exemplo, um Onix, né? São carros mais acessíveis, não? E assim vai, né? Um Palio, eu tenho um Palio. Tem mais outros carros, né? Que são bem comuns, assim, que a gente vê bastante, né? Tá? O novo tipo, só quem tem dinheiro, né? Mas enfim, tá entendendo? Isso aí, o resultado dessa pesquisa é uma característica, por esse motivo que a gente disse que é uma variável qualitativa, né? A questão da pesquisa de gênero, né? Quantidade que é masculino, quantidade feminina, entendeu? Então isso aí é gênero, cor de pele, tá? Preto, pardo, negro, né? Acho que é negro ou é preto que chamam? É preto ou é negro? Enfim, eu me confundo às vezes nisso aí. Eu até que ver isso aí que eu estou achando que eu tô, mas eu não sei diferenciar muito não. O branco, o pardo, né? Entendeu? Então tipo, é cor de pele ou não? Então nesse caso a gente tem que pensar dessa forma, né? Você pode entender que isso aí é uma qualidade. Deu para entender, Ana? Se ou não, tá? A quantitativa já diz o nome, é quantidade. O resultado da pesquisa vai envolver números, né? E esse número, ele pode ser de duas maneiras, né? Pode ser uma quantitativa discreta, tá? Então eu gosto sempre de fazer esse mini resumo aqui que eu acho que fica melhor. Discreta e também pode ser uma quantitativa contínua. Alguém sabe me dizer o que caracteriza cada um? Fala para mim. Não? O que seria uma variável quantitativa discreta? Bom, então a gente dá uma pausa aqui, porque isso aqui também é importante, mas a variável quantitativa discreta, ela tem uma característica de trabalhar somente com números inteiros. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que numa família vamos fazer uma pesquisa lá no Santarenzinho, por exemplo, sobre as famílias em relação à quantidade de filhos que cada uma tem. Aí a família A tem 10 filhos, a mulher tem 10 filhos lá, a família B tem 5 filhos, você está entendendo? Por mais que a pessoa seja pequena, que nem eu sou, você não vai dizer, por exemplo, olha, na família do Dio tem 9,5, né? O Dio é meio, não existe isso, tu tá entendendo? Eu conto como um ser humano, né? Então tem coisas que não dá para quebrar, né? Como por exemplo isso. Deu entender? Você não? Tá? Então é isso. Quando tu pensar na variável quantitativa discreta, você vai lembrar que a principal característica é que o conjunto geralmente te dá como alternativa números naturais, né? São aqueles números que não podem ser quebrados. Deu para entender, sim ou não? Tá? Então o resultado ele é um número inteiro, né? E positivo. Foi ou não foi, galera? Deu para entender? Tá? Então é bem simples, é só lembrar que você tem a variável, né? Que é exatamente o tema da tua pesquisa. Ela pode ser um tema qualitativo ou quantitativo, né? E aí, se for qualidade e atributos, você já consegue identificar bem fácil na questão. Agora, se a pesquisa for envolvendo números, ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser discreta ou também poderá ser contínua. Então, a discreta é números inteiros, positivos, que não podem ser quebrados, e a contínua, galera, é aquela que envolve números reais, né? Positivos. E aí, nesse caso, pode ser quebrado, tá? Por exemplo, a altura de vocês em centímetros, em metros, perdão. Como é que ficaria em metros a altura de vocês? Quanto é a altura, Ciro? Nunca te mediu? 1,85. Já é um número quebrado, né? Sabe? 1,58? Tamo junto. 1,58 não é um número quebrado, galera?
É ou não? Se está em média, está quebrado. Então, o número que o Ciro me deu. Vamos lá? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Tá? São as medidas de tendência central. Essas aqui, como eu falei, vocês conhecem bem. São aquelas bem conhecidas por todo mundo, eu acho, né? Nada mais é do que a primeira é média, né? Que a gente chama de média aritmética. Em relação à média, nós temos dois tipos principais, que é a média aritmética e a média geométrica. A média aritmética ela é utilizada principalmente em estatística e também quando a gente vai resolver algumas questões que envolvem progressão aritmética também, né? Que pode acontecer de cair média aritmética na progressão aritmética também. Deu para ver? Tá? Então é bom saber disso. A média aritmética ela pode ser calculada como sendo a somatória, né? Você sabe isso aqui, né? Somatória de todos os termos dividido pelo total de termos, né? Isso aqui é utilizado, galera, para quando você tem o que eu chamo de dados, né, não agrupados. Dados não agrupados. Então a gente utiliza essa fórmula aqui para calcular quando eu tenho dados não agrupados, né? Como por exemplo, imagina uma sequência que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quero saber a média. Aqui não está agrupado, né? Deu para entender? Então aqui você está vendo aqui a média aritmética. É só somar esses valores, entendeu? E dividir pelo número de termos, né? Quanto vai dar isso? Vai dar 10, né? Dividido para 4, 2,5. Correto? Deu para entender? Então aqui é bem fácil, né? Você tem aqui a média aritmética, 10 dividido para 4, 2,5. Tá bom? Direto, sem precisar sofrer nada, né? Mas também nós temos aquela média que ela não é simples assim, ela é uma média ponderada, né? Como é que a gente calcula a média ponderada agora? Você lembra disso, né? Lembra? E essa aqui tem caído nas provas do Enem, né? A média ponderada, ela é dada por somatória, né? De PI XI dividido pela somatória de PI. Quem é esse PI, gente? PI nada mais é do que os pesos, né? Você sabe disso daí, tá? O XI é o termo, né? Mas presta bem atenção, que quando cai média ponderada, você vai ter que dividir, toma cuidado, pela somatória dos pesos. Pô. Eu já vi gente errando esse tipo de questões, porque ele não se atenta que aqui embaixo é a somatória dos pesos. Tá? Tu não vai dividir pelo número de termos, é pela somatória dos pesos. Então você multiplica o peso pelo termo, né? Você está resolvendo a questão e divide pela somatória dos pesos. Eu vou lembrar vocês aí uma coisa que você já fez na sua vida, né? Que é assim, tem aluno que sempre faz isso, todo bimestre, né? É calcular a nota para passar no final do ano, né? Aí você está ali numa situação difícil, você vai fazer uma continha. Não, peraí, quanto é que eu preciso para passar, né? Aí eu vou lá no meu boletim, né? Não? Eu vou verificar quantos pontos eu tirei no primeiro, né? No segundo, no terceiro, aí eu vou projetar para o quarto, né? Não? É ou não? Tem aluno que faz isso, mas tem aluno que faz a conta, quantos pontos ele precisa para tirar a maior nota possível, né? Para ficar bem acima de 9 na média, tá entendendo? É aluno que é bom, né? Agora a maioria só sobrevive. É igual aquele peixinho que vai lá em cima, só dá uma respirada assim, né? E volta de novo para o fundo do rio. É assim que funciona. A maioria é desse jeito. Vai lá, respira, volta. É naquela mínima mesmo, né? Então esse caso é um exemplo bem legal para você falar de média ponderada. Essa conta vocês já fizeram e bastante, algum de vocês, né? Vamos pensar na tabela em que você tem o primeiro bimestre. Vamos ver se vocês lembram. Tu era bom em matemática, Ciro? Não, tu pode falar era não, tu é. Tu é, exatamente. O negócio de era no passado, eu era, né? Eu era. Aí chegou aqui, professor, tudo mudou, né? Tudo mudou, né? Não é não? Eu acho engraçado essas comparações. A gente era bom, né? E de repente chega aqui, a gente vê que a gente não era, porra, não é não? Já aconteceu contigo isso? Já. Todo dia. Não é quente.
Vamos lá. O conceito de você era por nota, o teu era por letra, né? Eu acho que era assim, né? É assim, na verdade. Mas vamos lá. Quem ainda estuda aqui no ensino médio? Quem ainda está fazendo? Tá bom em matemática lá? Não? Mais ou menos? Vamos lá. Quanto tirou no primeiro médio, tu sabe? Ainda não acessou o teu boletim. E tá uma cagada isso, né, cara? Tem alguns que não conseguiram ainda nem ver a nota. Não sabe nem se já passou ou se já está reprovado, né? Vamos pensar, imagina que tirou 8 no primeiro bimestre, e aí no segundo bimestre tu vai lá e tira 8 de novo. No terceiro bimestre tu dá uma queda, né? Veio das férias, deu uma namorada bacana, né? Arrumou uma gatinha, aí tu sabe, né? Aí cai pra 5. Nota vermelha aí, né? Acontece, tá? Essa fase é boa. No quarto bimestre, tu precisa verificar quanto tu precisa tirar para poder passar. Qual é a mínima? Vamos manter essa mínima, né? Nota mínima 7. Tá? Nota mínima 7, beleza? Então, quanto é que ele teria que tirar para passar? Qual é o peso do primeiro bimestre? Tem um peso, não tem um peso? Quanto é? 2, né? No terceiro. No segundo? 3. E depois? Rapaz, vocês decoraram, hein? E no quarto 3, não é assim? Então, se eu quiser saber aqui, ó, isso aqui é o peso, né? Se eu quiser saber quanto que eu tenho que tirar, ó, para me passar, é só fazer essa conta aqui, ó. A média é igual, né? Você multiplica a nota pelo peso, seria 8 vezes 2, mais 8 vezes o 3, né? Correto? Mais, ó, 5 vezes o 2, que seria o peso do terceiro bimestre. Mas, aí eu venho com a nota que eu preciso, né? Que eu não sei quanto é, que é X, vezes o peso desse bimestre, que seria 3, né? E aí, galera, eu vou dividir por quanto? Divide por quanto? Fala pra mim. Vamos lá, esse é o X da questão. Tu vai dividir por quanto isso daí? Por 4? Não, né? Por quanto? Por 10, porque a somatória dos pesos aqui é 10, né? Agora comigo? Tá, então aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes os alunos acabam se confundindo, né? Na hora de fazer essa conta. Tem aluno que divide lá por 4, porque ele pensa, são 4 bimestres, vai por 4. Você tem que ficar muito atento a isso, tá? Para não cometer esse erro besta, né? E aí acabar comprometendo uma questão fácil. Deu para entender, né? Tá? Toma cuidado com isso. Então, quanto é a média mínima? 7, né? Se eu multiplicar 7 vezes 10 logo aqui, vai dar 70, correto? Quanto que já dá aqui? Rapidinho, 16, né? Mais 24, né? Mais 10, mais 3x. Olha quanto é que ele precisa tirar aqui. 70 menos, essa soma dá 50, né? Correto? Já o outro lado vem negativo, tá? Então, para não demorar muito, isso aqui vai dar 20. Passa o 3 dividindo, e 20 por 3 aí dá aproximadamente quanto? 6,7, né? Correto? Então, se você tirar ali 7 já passa, né? Deu para entender? Tá? Então seria a ideia da questão. Foi ou não foi, agora? Sim ou não? Tá? Então aí você tem que fazer. Geralmente eu nem gosto desse tipo de questões, né? Ele te dá uma situação para mim, quer saber qual é a quantidade mínima, né? Que tal coisa eu deveria tirar para ultrapassar a outra, né? Eles gostam de comparações, né? Então a gente tem um exemplo bem claro disso aí. Foi ou não, galera? Ficou claro? Tá? Bom, tem uma outra situação também que envolve média aritmética, que é aquelas tabelas com intervalo de classe, né? Não sei se vocês já viram esses tipos de tabela. Vamos falar dela agora. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Posso? Pouco. Então vou apagar isso aqui, tá, gente? Vamos lá. Tem uma fórmula também, galera, que você utiliza para calcular a média, que é a somatória de f de i x i dividido pela somatória de f de i. Vamos lá. O que seria esse f de i? Esse f de i nada mais é do que o que a gente chama de frequência absoluta. Tá? Então vamos ter que falar de frequências também, absoluta. O que seria a frequência absoluta, gente? Frequência absoluta nada mais é do que a quantidade de vezes que aquele termo aparece. Entendeu? Por exemplo, vamos colocar bem aqui, ó. Quantidade, só para você lembrar, né? É a quantidade de vezes
que tal termo aparece. Vou te dar um exemplo, né? Vamos lá, agora chegou a vez dos meninos, né? Aqui é o número, ó, lembra das meninas que foram a vítima daquele dia lá? Hoje é a vez de vocês, tá, meninas? Vocês vão ter que me dizer a verdade. Não esqueçam que Deus está vendo, né? Você não pode mentir. É a pressão aqui, né? Aqui é o número. E aqui é exatamente o que eu chamo de frequência. É a frequência absoluta. Tá? Então é assim, galera. Vamos lá. 2 meninos. Quem daqui calça o 37? Só eu, bicho. Vou colocar aqui então. Vamos lá. 38. 39. Ó, apareceu ali. 39. Tem 1, 2, né? 40. 1, né? 41. 42. Peraí, tá calma nessa hora. 1, 2, 3. Alguém calça mais de 42? O recorde aqui, eu já falei para vocês, é 54, né? Meu aluno meu calçava 54 e surfava quando ele ia na praia. Era o surf dele, né? Falei para vocês sobre isso. Já, né? Então presta atenção, aqui ó, ninguém quebrou o recorde desse cara ainda. Galera, aqui ó, essa aqui é a quantidade de pessoas que calçam determinado número. Perceba, por exemplo, que o 39 ele apareceu 2 vezes. Você está entendendo aí? Então significa dizer que a quantidade de vezes que tal termo aparece é o que eu chamo de frequência absoluta. Então a frequência absoluta do 39 é 2. Você entendeu agora, sim ou não? Tá? A frequência absoluta do 42 é 3. Ou seja, ele aparece 3 vezes dentro da minha distribuição. Você entendeu? Tá? Tanto é que se eu fosse colocar esses dados aqui em um conjunto aqui, ó, ficaria 37 em ordem crescente aparecendo uma vez. O 39 apareceria quantas vezes? Entendeu? Olha aí, ó. Então isso é frequência absoluta. Deu para entender, sim ou não? Tá? Então, frequência absoluta é o número de vezes que determinado termo aparece. E assim vai, né? Até chegar no número 42, que ele aparece 1, 2, 3 vezes. Correto, sim ou não? Deu para entender? Bom, como é que eu calculo a média aritmética nesse caso? É a mesma fórmula que você usa para a média ponderada, né? Porque nesse caso a frequência absoluta ela passa a ser o meu peso. Entendeu? Então ela é como se fosse o meu peso. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média aritmética aqui, eu pegaria a frequência, multiplicaria pelo termo. Posso fazer assim, ó, a frequência 1 vezes o termo que é 37, olha lá, mais a frequência 2, né, vezes o termo que é 39. Você entendeu, sim ou não? Tá? Aí eu tenho a frequência 1, o termo é 40. Ó, frequência 1, termo é 40. E assim você vai, né? 1 vezes 41 é muito parecida com média ponderada, só que aqui a gente não diz média ponderada, a gente diz a média da frequência absoluta, né? Onde você tem a frequência absoluta aí prevalecendo, é a mesma ideia, tá? E aqui eu tenho 3 vezes 42, aí é só você resolver tudo isso e dividir por quanto, galera? Vamos lá? O que você está vendo aqui? O que é isso aqui? É a somatória das frequências, não é isso? Lá não era a somatória dos pesos, aqui é a somatória das frequências. Deu para entender? Tá? Então é só essa diferença. E aqui embaixo você vai fazer a somatória de todas as frequências. Quanto dá essa somatória aí? Quanto dá aí? Soma aí para mim. Aqui nós temos 3, né? 3, 6, 8, correto? Então a resposta seria 8 aqui embaixo, né? Foi ou não foi, galera? Deu para entender? Tá? Então é só isso. É uma frequência muito parecida com a ponderada, só que ela leva em consideração, né? A média, perdão, muito parecida com a ponderada, só que ela leva em consideração a frequência absoluta, que é a mesma coisa que o peso lá, né? Foi ou não foi? Legal? Tranquilo? Muito bem, então posso continuar, galera?
tá? Então você pode terminar essa continha aí, tá? Coisinha básica aí, você faz aí, dá para fazer rapidinho, né? Eu vou no próximo quesito, que agora eles não vão falar de uma tabela que ainda não caiu na prova do Enem, mas que eu estou esperando essa tabela cair, viu? Então você tem que tomar cuidado também com esse tipo de tabela que podem cair na tua prova, né? Podemos? Vamos lá? Bom, então vou avançar aqui. Eu vou apagar toda essa tinta aqui, só para a gente fazer aqui nessa tabela. Galera, assim, vamos pensar, por exemplo, na prova do Enem. Vamos pensar aqui as notas em matemática. Vamos colocar aqui as notas de matemática. De modo a considerar somente a quantidade de acertos, tá? Vamos colocar aqui as notas. E aqui eu vou colocar F de I. O que é o F de I, galera? Frequência absoluta, correto? Ou seja, a quantidade de pessoas que tiraram essas notas. E nessa nota eu vou colocar o que eu chamo de intervalo de classe. Por exemplo, aqui 0 a 10. Ou podemos colocar então, né, de 0 a 9 para deixar certinho. De 0 a 9. De 9 a 18. De 18 a 27. De 27 a 35. Opa, é isso aí. Não, na verdade é 36, né? Perdão. O 9 ali vai dar 36. Tá bom? Tem que dar certinho, de 9 a 9. E para finalizar, de 36 a 45, né? Ok? Então aqui é a quantidade de pontos que nós temos na prova de matemática, né? Correto? Vamos imaginar aí, numa pesquisa envolvendo uma quantidade de alunos, né? Aqui é a somatória. Essa quantidade de alunos aí, ó, vou colocar 10 alunos tirarem entre 0 e 9, acerto, né? 20 alunos acertaram entre 9 e 18. Eu acho que a maioria fica aqui, né? Geralmente a média fica aqui, né? Ou você acha que a maioria é aqui? A maioria é aqui, né? Aí, vamos colocar aqui, entre 18 e 27, uma mesma quantidade de 20, né? Aqui já é um nível mais elevado, né? Então a galera que está aqui geralmente já tá bem, né? Vou colocar aqui uns 15. Ah, mano, para chegar aqui é pouquíssimo, né? 5. Beleza? Tá bem de acordo, né? Que a gente vê. Geralmente é mais ou menos isso mesmo que acontece na realidade em relação à prova do Enem, daqueles que estudaram alguma coisa, né? Claro que quem não estudou nem porra vai ficar ali naqueles primeiros, né? Entre 0 e 9. Vamos fazer o seguinte, imagina que aqui é um resultado. Qual é o total de pessoas aqui que eu tenho? Total de pessoas, soma aí. 70, né? Não é 70? Que é 20, tá? Ó, aqui dá 20, 40, 60, 70. Deu para entender? Eu tenho interesse em saber qual foi a média aritmética da nota desses alunos. Como é que eu faria isso, galera, numa tabela dessa? Então, olha o que acontece. Essa tabela ela tem uma característica diferente. Você tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, aqui nós estamos vendo as notas divididas em intervalos. Isso aqui é chamado de intervalo de classe, né? Então, isso aqui é a classe 1. Essa aqui é a classe 2, né? Classe 1 vai de 0 a 9, né? A classe 2 vai de 9 a 18, classe 3 aqui, ó, classe 4 e a classe 5. São 5 classes ao todo, né? Se você fosse fazer a prova do Enem hoje, qual classe você estaria pertencente hoje? O que você acha? Você estaria na classe 3 hoje? Ou você estaria na classe 4 já? Eu acho que a maioria de vocês deve estar aqui hoje, viu? Eu acho, a maioria. Mas eu tenho já aluno que já está aqui, né? Da classe 5. Já temos esses alunos aqui, tá? Hoje, né? Claro que ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem aí quase, né, 3 meses por aí, uns 2 meses e pouco, mas
quase 3 meses, né? Mas, tá contando, Zul? Tá, rapaz, tá. Mas enfim, galera, então tem muita coisa ainda para rolar, mas hoje eu acredito que a maioria dos meus alunos estão aqui. Maioria, eu acredito nisso, né? Eu vou ser de uma forma bem sincera, eu acho que a maioria está aqui hoje. Isso é ótimo, né? Que aí é um passo, dá para melhorar e aparar essas arestas para chegar aqui, né? E aí, se você chegar lá na hora da prova, você está 38 acertos, 40 acertos, pô, vai ser muito bom, né? Tá, mas eu acho que hoje a maioria está aqui, está fazendo 27, 28, 30, né? A maioria está nessa quantidade. Mas enfim, galera, vamos fazer o seguinte. Aqui foi a quantidade de alunos que acertaram essa pontuação. Se eu tiver interesse em calcular qual seria a média aritmética, eu teria que analisar primeiro qual seria o ponto médio de cada classe. Entendeu? O ponto médio de cada classe e verificar. Porque o que acontece aqui é o seguinte. Você está vendo que aqui nós temos um intervalo, né? Isso aqui representa intervalo fechado. Então, essa classe aqui, ó, que eu chamo de classe 1, essa classe 1, ela é representada por isso aqui, ó, fechado em 0, fechado em 0 e aberto em 9. Ou seja, nessa primeira classe, você está vendo que nesse pontinho aqui não tem, né, essa barrinha. Significa dizer que esses 10 alunos, eles não conseguiram tirar 9. Entendeu? Eles podem ter acertado 8 questões, né? Sem problema nenhum, mas 9 acertos ele não teve. Quem acertou 9 já veio para cá. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado também, porque essa tabela ela pode ser que caia probabilidade também, né? E aí já pensou cair numa tabela dessa para você calcular a probabilidade, né? Vou te dar um exemplo. Imagina que um aluno daqui foi escolhido ao acaso, verificou-se que a nota dele é superior a 27 pontos. Qual a probabilidade dele acertar 42? Dele ter acertado 42. E aí? Como verificou-se que a pontuação dele é acima de 27 pontos, eu vou ter considerado 27 para frente, né ou não? É ou não? Então isso é uma condicional. Então escolher um aluno ao acaso, verificando que a pontuação dele é acima de 27 pontos, então eu terei consideração somente aqui, concorda comigo? Dentre esses 20, 5 estão nessa margem, né? Qual a probabilidade desse aluno ter acertado 42? É 5 entre 20, de acordo com a tabela, né? Deu para entender isso ou não? Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, que isso aqui pode cair também na tua prova em forma de probabilidade. Você entendeu, seu não? Tá? Então, se o aluno acertou acima de 27, esquece o resto, né? É condicional. São 20. Entre os 20, qual a probabilidade de ter acertado, por exemplo, 42? E aí, nesse caso, galera, você tem que considerar o seguinte, prestem bastante atenção. Nesse tipo de tabela, a gente não tem como cravar que de fato esses alunos acertaram 42, a gente não sabe disso, porque esses 5 eles estão distribuídos em uma faixa de intervalo, né, que varia entre 36, né, até 44, porque o 45 também está aberto, né? Isso significa que ninguém fechou essa prova. Você entendeu? Então tudo isso a gente tem que analisar na tabela, tudo isso a gente tem que interpretar lá na hora. Se aqui está aberto, alguém fechou essa prova? Não. Mas se ele fechasse aqui, seria possível alguém ter fechado a prova de matemática? Seria. Deu para entender? Então tudo isso a gente tem que pensar. Então quando eu deixo aqui aberto no 45, eu quero dizer que ninguém conseguiu acertar 45 pontos. Né? Pode ter acertado 44 acertos? Pode. Mas 45 não. Deu para entender? Então tudo isso, a gente tem que analisar a tabela e interpretar ela. Tá? Diga lá. Esse intervalo de 36 e 45, se tivesse fechado, era certeza que alguém tinha fechado, né? Exatamente, com certeza, mas teoricamente essa é a ideia, né? Se não está fechado, ninguém fechou. Mas pelo menos um acertou 45. Quando eu fecho aí, eu já garanto isso. Deu para entender? Então significa que pelo menos um acertou 45. Pode ser que todos tenham tirado 45, né? Pode ser que todos tiraram 42 pontos. Então eu não sei, né? A pergunta é em cima do 42.
Então, essas tabelas, elas trabalham com estimativas. Elas são as tabelas que mais tendem a ter erros, né? A gente tem que tentar minimizar ao máximo esse erro. Porque você sabe muito bem, olha, por exemplo, aqui, vamos lá. 5 entre 36 e 45 mais aberto aqui, ninguém fechou, correto? Então a maior nota aqui foi quanto? Se for o número inteiro, foi quanto? 44, correto? Pode ter acontecido. Mas esses 5 podem todos ter tirado 44%? Pode ou não pode? O que você acha? Está fechado aqui? Então pelo menos um já tirou quanto? 36. Concorda comigo? Tá, então tudo isso a gente tem que interpretar lá na hora. Se está fechado aqui, pelo menos um tirou quanto? 36, né? Correto? Se fechou lá, pelo menos um tirou quanto? 45. Então tudo isso a gente tem que pensar na hora, né? Mas eu não sei te dizer se eles estão distribuídos de forma igual, né? Ou se todos tiraram aquela mesma nota. Isso aí eu não posso te afirmar. Entendeu? Então tudo isso a gente tem que pensar agora. Tá? Então essa tabela, ela talvez seja a tabela que mais admite erros. Ela se aproxima o máximo do que está acontecendo ali, mas ela não tem uma certeza. Tá? Essa tabela ela tem erros. É por isso que grande parte dos trabalhos em estatística pode até utilizar essa tabela, mas não é muito aconselhável, né? É porque ela tem uma margem de erro aí. Deu pra ver? Então, aí é o que eu faço? Como eu admito um erro, eu tenho que buscar uma estimativa. Porque, por exemplo, imagina que 10 pessoas tiraram entre 0, chega a 9, né? 8, né? Correto? Aqui, 0 e 8. Na primeira classe, concorda comigo? Mas pode ser que entre essas 10 pessoas, 5 tiraram abaixo de 4. Concorda comigo? E os outros 5 tiraram acima de 4. Mas não 9. Correto? E aí, por esse motivo, ao fazer uma média, eu tenho que pegar exatamente qual é o ponto médio aqui. Porque uma parte pode estar para esse lado, outra parte está para cá. E equilibra as coisas quando eu pego o ponto médio. Entendeu? Então, para calcular a média, eu vou ter que considerar isso. Porque eu não sei. Uma parte veio antes, uma parte está depois. Ou será que está todo mundo ali em cima do muro? Eu não sei. Entendeu? Então, para resolver essa questão, para calcular a média aritmética, eu falei para você que essa média pode ocorrer erros, porque ela é uma aproximação, não quer dizer que de fato aquilo ali está acontecendo, né? Então nós vamos ter que pegar o ponto médio de cada intervalo de classe para poder considerar na média, né? Quem é o ponto médio aqui, galera? Entre o 0 e 9 é 4,5, né? Você vai somar os extremos e dividir por 2. Deu para entender? Então você vai somar os extremos. Então seria 0 mais 9, ó. Você joga nessa forma, ó, somatória, ó, vou chamar de f de xi pela somatória de f de. Vou usar essa forma, porque aqui tem frequência absoluta, certo? Esse f de i, nós sabemos, né? Ó, esse f de i, nós sabemos que nada mais é do que a frequência absoluta. Então, por exemplo, para a classe 1, é 10, né? Então, posso pegar 10 vezes. Quem é o xi? É esse cara que nós vamos calcular jogando nessa fórmula, tá? Li, L0, né? Pode ser L0. Vou chamar aqui de L0. Tem toda uma estratégia aqui, não é assim não. Mais LF dividido por 2. Tá? Quem é esse L0? Esse L0 nada mais é do que o limite, eu chamo de limite inferior do intervalo de classe. Tá? Então, o L0 nada mais é do que o limite inferior do intervalo de classe. Deu para entender? Tá? Esse LF já seria o limite superior, tá? Então, esse LF é o limite superior. Vamos, então, por exemplo, aqui, gente, ó. Eu quero calcular o x1, né? Vamos chamar de x1. O limite inferior é 0. O limite superior é 9. Divide por 2.
Deu pra entender? Tá? Então isso aqui vai ser o que eu vou usar na hora de fazer a média. É exatamente o ponto médio, né? Que é a mesma coisa. 0 mais 9 vai dar 9. 9 sobre 2 seria o ponto médio. Deu pra entender? Tá? Então você coloca aqui 10 vezes 9 sobre 2 mais. Foi ou não foi, galera? Foi ou não foi aí? Deu pra entender? Agora vamos lá. Aqui é 20, né? É 20? Aí eu vou fazer 20 vezes. Quem é o ponto médio aqui? Soma, divide por 2. Quanto dá 9 mais 17? 9 mais 18? Mas tem que ser o 18, tá, gente? Não vai pegar o 17, né? Porque, é aberto aqui que eu não vou considerar. Não tem esse, né? Então você vai considerar os limites. Foi ou não foi? Tá? Então não tem essa de você pensar, mas professor, se eu pegasse o 17, né? Já que 18 é aberto, é um intervalo aberto, estaria certo? Não, estaria errado. Deu pra entender? Então tem que ser o 18, independente se aqui é aberto. Foi ou não foi, galera? Tá? Então essa conta tem que bater, viu? Então você vai pegar o 9 mais o 18 e vai dividir por 2. Quanto que dá isso? Vai dar 27, né? Dividido por 2. E você joga aqui. Vocês entenderam sim ou não, galera? Ficou claro aí? Tá? Bia? Tranquilo? Tá, gente? Deu para entender a forma? Todo mundo, Vanessa, Michele, lá atrás, Júlia, Lívia. Tranquilo? Alguma pergunta? Nada? Bom, eu acho assim, galera, essa tabela, como eu falei, cara, eu tô esperando cair essa questão nessa prova. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu tô esperando cair uma tabela dessa nessa prova. Né? Até agora ainda não veio essa tabela pra gente. Tomara, né? Tomara que caia, porque poucas pessoas falam disso. Né? Se a gente for olhar para a galera que está estudando estatística, eles focam muito em questão de média, mediana, moda, né? E às vezes até de padrão, variância, eles não falam tanto, né? Aquela coisinha rápida, acabou. É só a ideia, geralmente, de padrão que a gente estuda. Mas se cair uma tabela dessa, os que acertarem serão diferenciados, né? E pode acontecer dessa questão não ser tão difícil. Se cair desse estilo, a gente consegue fazer isso, né? Deu pra entender? Então é isso, tem que tomar cuidado com essa tabela. Eu já falei que pode cair estatística, pode cair probabilidade, né? A gente fez uma questão agora há pouco em relação a isso. Então é uma tabela que, quem sabe esse ano vem aí como uma surpresa, né? Em estatística. Tá bom? Vamos lá, vamos torcer para cair. Tem que torcer para cair o que eu sei, né? Vamos lá. Quanto é aqui? Não é 20? Só para finalizar, tá? 20 vezes, quanto deu aqui? Qual é o ponto médio aqui? 18 mais 27 dá quanto? Quanto? 45? É isso? É, né? Então dá 45 dividido por 2, né? Deu pra ver? E assim você vai fazendo. Dividido por quanto, galera? Vai, agora só para finalizar aqui, você vai dividir isso por quanto? Por 70, né? Que é a somatória, que seria o total de pessoas, né? Foi ou não? Deu para entender? Tá? Então é isso. Essa conta seria dessa forma para calcular a média aritmética nesse tipo de tabela, né? Então, olha só o que a gente viu agora, né? Média aritmética para dados não agrupados. Nós vimos média aritmética para dados agrupados, né? Que seria exatamente aqueles que têm média ponderada ou frequência absoluta. E já estamos aplicando isso aí também numa tabela com intervalo de classe, né? O nome disso aqui, é tabelas com intervalos de classe. Tá? Então, fechamos média. Tudo bem até aí, galera? Sim ou não? Podemos continuar? Tá? Então isso aqui é média, tá? Tudo isso é média. Tudo isso aqui pode cair na tua prova, né? Não sei que vai cair, mas tudo isso aí pode cair. Tá? Cara, você ainda tem um calor? Passou um pouco, mas ainda Ainda tá, né? Então... Porque eu tô suando muito, cara. Será que eu não tô suando febre também, né? Pode acontecer, né? Eu tô todo suado aqui, minha costa toda... Tô suadão, né? Eu acho que eu devo estar suando febre. Provavelmente ainda é o efeito da vacina.
Não, eu tomei uma de pirona, né? Para poder vir para cá, galera. É possível. Eu já estava me sentindo ali meio. Acordei de manhã com os olhos doendo, dolorido, e isso aí com certeza já era. Aí eu não quis pagar para ver, não. Mas enfim, deu para entender, sim ou não? Até aqui tudo bem? Bora lá, hein? Vou voltar aqui para a gente falar de um outro tipo, tá? De medida de tendência central. Vocês entendem o que seria, né? Uma medida de tendência central, correto? Deixa eu ver aqui. A Lara perguntou se eu podia. Lara, infelizmente teve um problema, né? Na transmissão, e os 2 primeiros slides foram apagados sem eu perceber, né? Quando eu voltei já não estava mais, né? Não sei se a galera tirou foto. Vocês tiraram foto dos 2 primeiros? Nem deu tempo, né? Porque quando a gente estava aqui acabou caindo a transmissão e deletou tudo. Quando eu voltei já estava branco, tá, Lara? Vou ficar te devendo essa, mas tá gravado, viu? Tá bom? Tá gravadinho aí, eu acho. Vamos lá. Tomara que não tenha dado erro, pelo amor de Deus. Podemos? Vamos lá? Galera, olha só. Nós também temos o que eu chamo de mediana, né? Que vocês já conhecem bem a mediana. E nós temos também a moda, né? Tá? A mediana, vou falar logo da mediana para a gente fazer igual como a gente fez na média, né? O que seria a mediana, galera? É bem simples isso, né? É o que a gente chama de termo central, correto? É o termo central. Então, toda vez que eu estiver calculando a mediana, eu vou ter que buscar exatamente qual seria aquele termo central, né? E o que eu entendo por termo central? Claro, é aquele termo que vai estar bem no centro, mas também tem que tomar cuidado. Para poder você fazer esse termo central, é necessário que você faça o que a gente chama de rol, né? Você precisa fazer o rol. O que seria fazer o rol? É quando você coloca os dados em ordem, né? Você tem que ordenar. Não vai esquecer disso, tá? Eu já vi muita gente errando questões de mediana porque esqueceu de colocar em ordem. Você tem que ordenar os dados. A questão da ordem em relação a ser crescente ou decrescente, isso é uma escolha sua. Se você escolher ser crescente, não vai alterar se você escolher ser decrescente, tá? Vai dar a mesma coisa. A mediana não se altera se você fizer isso. Mas ela se altera se você não colocar em ordem. Então tem que colocar em ordem os dados, né? Que se chama de fazer o rol. Bom, existe uma coisa também que é importante. Se esse número de termos for par, geralmente você vai ter 2 termos centrais, né? Concorda comigo? Então imagina que você tem 10 termos, né? Se for par, 10, você tem o quinto e o sexto como termo central. Então a mediana ela vai ser a média aritmética desses termos, tá? Então se for par, eu digo que a mediana ela é igual à somatória, né? x1 mais x2 sobre 2, onde x1 e x2 seriam exatamente aqueles termos centrais. Todo mundo tranquilo até aqui, sim ou não? Tá? E se o N for ímpar, professor, aí não precisa, né? Porque quando o número de termos é ímpar, sempre vai ter aquele cara bem no meio, né? Então imagina 11, o sexto é o termo central, né? 9, aquele quinto é o termo central, né? E claro que sempre reforçando para vocês a questão da importância de ordenar os dados, né? Galera, não tem segredo, a mediana basicamente é isso. Claro que depende muito da questão. Eu tenho visto as questões de mediana caindo em formato de gráficos, né? Às vezes cai muito gráfico, a gente tem que calcular qual é a mediana naquele gráfico. Nós veremos nos exercícios esse tipo de situações, né? Também na questão de tabela, e aí a gente tem que saber calcular quando tem intervalo de classe, quando tem frequência absoluta. No caso daquela tabela com intervalo de classe, você não precisa calcular mediana. Na verdade, aquela tabela você só vai entender ela e aplicar a média aritmética. Você não é obrigado a saber a mediana naquela tabela, tá? Então no Enem não vai cair isso daí, tá bom? Geralmente essas tabelas elas são um pouquinho mais complexas, né? E o Enem ele não cobra isso, tá bom? Então a única coisa que nós precisamos saber daquela tabela é como calcular a média aritmética, né? Em relação à mediana e moda, você não precisa se preocupar, tá? Estou me referindo àquela de intervalo de classe, tá, galera? Aquela que a gente fez aqui com a pontuação de vocês, de 0 a 9, né? De 9 a 18 e assim vai. Deu para entender?
tá? Então essa daí a gente não vai se preocupar com mediana e nem moda. Deixe isso daí para você estudar quando você estiver cursando o curso de medicina. Não precisa. Mas enfim, o que eu preciso saber também em mediana, além disso daqui, é que se cair uma tabela com frequência absoluta, você tem que calcular a mediana, né? E para trabalhar isso daí, nós vamos falar de outros tipos de frequência. Frequência absoluta, frequência acumulada absoluta e frequência relativa. Tá? Então, vamos falar das frequências. Vamos ver se vocês lembram disso daí, né? O que seriam essas frequências? Como eu falei, vou fazer uma tabela aqui, ó, e aqui eu vou explicar bem direitinho o que é cada uma, né? Olha lá. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma situação, notas, né? Sempre falando de notas. Tá, vamos lá. Uma nota de 6 a 10, né? 6, 7, 8, até 6 a 9. Vamos lá. Frequência absoluta, vou colocar aqui 5, 10, 12. E aqui vai ficar a somatória, né? Ver se consigo fazer. Foi. 12 e... Deixa eu ver, aqui já tem 27, né? Vou colocar mais 3 aqui. 30. Todo mundo está enxergando aí, galera? Tá? Tranquilo? Sim ou não? Vamos lá. Então aqui, ó, as notas. Aqui é uma pesquisa, né? Em relação à nota de alguns alunos que tiraram nota 6, 7, 8 e 9. 5 alunos tiraram 6, né? Isso foi um trabalho aí que eu fiz aí, né? De matemática com esses alunos aí. 10 alunos tiraram 7, 12 alunos tiraram 8 e 3 alunos acertaram 9 questões. Total de alunos da turma é 30, né? Beleza? Qual seria a frequência acumulada absoluta? O que seria a frequência acumulada absoluta? A frequência acumulada, ela é o que a gente chama de acúmulo de frequências, né? Obviamente, por isso que está esse nome aí. Mas assim, na hora de montar a tabela, você faz assim, galera. Esse 5 aqui, tá vendo? Você vai repetir o primeiro termo, sempre repete o primeiro termo. Ok? E você soma 5 mais 10, dá 15. Vai acumulando, né? 10 mais 12, 15 mais 12, perdão, 27, né? Ó, repete primeiro. 5 mais 10 dá 15, né? 15 mais 12, 27, ok? Deu pra entender? Sim ou não? E 27 mais 3 vai dar 30. Então aqui eu já consigo montar minha tabela da minha frequência acumulada absoluta. Isso aqui a gente chama de frequência acumulada absoluta. Tá? Mas professor, vem cá, qual a finalidade disso? Isso pode cair na prova do Enem? Pode. Você já imaginou o Enem te dando uma tabela e te dizendo que aqui é a frequência acumulada absoluta e te perguntando qual é a mediana? Você entendeu? Ah, meu amigo, já era, né? Não já era para muita gente? Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Isso pode cair. Não só a frequência absoluta, né? Mas a frequência acumulada absoluta, que nada mais é do que o acúmulo das frequências, né? Você vai somando elas, tá? Então, por exemplo, aqui eu repito 5, 5 mais 10 dá 15, 15 mais 12, 27, 27 mais 3, 30. Uma característica da frequência acumulada é que ela não tem esse último termo aqui, tá?
E esse último termo aqui em cima, ele é igual a esse último aqui de baixo. Para você verificar se está certo, você tem que comparar esses dois, né? Se por um acaso tivesse em porcentagem, aqui seria 100%. Entendeu? Mas claro que para que eu chegue em porcentagem, aí já seria uma outra frequência, que chama de frequência relativa. Tá? Mas aqui tudo bem, senhor Navarro? Até aqui tudo bem? Então aqui nós temos a frequência absoluta e aqui nós temos a frequência acumulada absoluta. Deu entender? Tá? Agora sim, vamos lá. Essa frequência acumulada, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. F de ACI. É só para a gente não esquecer, né? É a frequência acumulada absoluta. Ela tem uma grande importância no cálculo, principalmente da mediana. Tá? Olha o que você vai fazer. Para a gente encontrar a mediana só olhando para a tabela, você vai fazer assim, ó, você vai pegar a somatória de toda a frequência absoluta, vai dividir por 2, tá? Por exemplo, quanto deu a somatória da frequência absoluta? Deu 30, né? É 30? Se eu pegar o 30 e dividir por 2, isso aqui vai dar 15, correto? É ou não? Então, para a gente saber qual seria a mediana pela tabela, você ia buscar na frequência acumulada o primeiro número superior a 15. Mas toma cuidado. Se na frequência acumulada aparecer 15, que é o que acontece, né? Significa dizer então que nós teremos na mediana 2 termos centrais diferentes. Tá? Então olha só como é que eu faria para calcular a mediana. Olha o que eu identifiquei. Vamos lá. Presta bem atenção, galera. Isso aqui é questão de prova, né? Você sabe muito bem que o Enem tem muitas tabelas e que às vezes a gente acaba deixando passar essa questão das frequências. Pode acontecer de numa dessas tabelas ele te dar frequência acumulada e aí vai derrubar a perna e vai dar uma rasteira em muita gente, porque imagina que ele te deu, ele só falou assim, ó, nota, esqueça absoluta, nota e acumulada, qual é a mediana? Aí, meu amigo, já era, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Então muita gente não conseguiria identificar a mediana porque não conhece a acumulada e muito menos vai saber dizer qual seria a mediana, mas vocês não serão esses alunos. Vocês vão olhar para essa tabela e vão identificar qual é a mediana aqui agora. Deu para entender isso não? Tá? Então nesse caso, olha o que eu vou fazer. Primeiro passo, você pega o total de f de i, divide por 2, que deu 15, né? E vamos identificar na frequência acumulada aquele primeiro número maior que 15, desde que o 15 não esteja entre eles. Correto? Então a gente olhou para a tabela, nós verificamos que esse raciocínio não será mais possível, porque nós temos o 15 aqui. Então nesse caso, para calcular a mediana, você vai fazer assim. Na classe do 15, nós temos a nota igual a quanto? 7, correto? E na classe seguinte, que seria aqui do 27, nós temos a nota igual a quanto? 8. Então a mediana vai ser 7 mais 8 sobre 2. Tá? Então a mediana é essa. E você soma aqui, vai dar 15. 15 por 2 dá 7,5. Tá, então eu vou repetir mais uma vez para você. Professor, espera aí. O senhor fez aqui, disse que a mediana era 7 mais 8, mas por quê? Vamos lá, repetir mais uma vez, gente. Para calcular a mediana, a primeira coisa a fazer, você pega a somatória da frequência absoluta, né? Do 30, correto? Divide por 2. Por que eu divido por 2? Que é para me identificar quem é o termo central.
Então está entre o 15º, né? E o 16º. Então quando eu faço isso, eu identifico que o termo central ocuparia um deles a 15ª posição. Agora comigo? Deu pra entender? Então é isso que eu estou fazendo. Segundo passo, você vai olhar na frequência acumulada. Qual é aquele número aqui, que supera o 15? Só que tem uma observação. O primeiro número que supera o 15, claro que é o 27, né? Tá vendo aqui? Porém, tem o 15. Então, esse raciocínio de eu buscar o primeiro número que supera o 15, só estaria certo se não tivesse 15. Você entendeu agora? No caso de eu ter, tá vendo o 15 aqui? Desse 15 aparecer na frequência acumulada, então a mediana ela vai ter que ser dividida. Eu vou pegar a classe do 15 e a nota é 7, né? Correto? E vou pegar a classe daquela superior a 15, que é o 27, que a nota é 8. Soma os dois e divide por 2. Deu pra, tá? Mas isso só vai dar certo, só vai ser desse jeito se você tiver esse número aqui, batendo com aquele não. Deu pra entender, senhor? Tá? Então esse aqui é um caso diferente, tem que tomar cuidado. Esse talvez seja um exemplo mais difícil, né? Mas vamos lá. Você entendeu, senhor, como é que calcula? Entenderam por que eu fiz isso? Tá? Então tem que anotar essa observação, né? Tá? Eu vou colocar aqui em cima. Vamos lá. A observação é o seguinte, né? Observação. Se o valor de somatória de f de i sobre 2 aparecer na frequência, né? Na frequência acumulada, então some x1 mais x2 sobre 2, que seria exatamente aqueles termos centrais, né? Tá? E nesse caso, a gente vai identificar esse x1, aquele número que pertence à classe desse número aqui, e o x2 seria aqui. Você entendeu, né? Sim ou não? Tá? Foi ou não foi? Posso continuar? Tá. Então é isso. A frequência acumulada, ela tem uma coisa muito importante na hora de calcular a mediana, quando eu tenho uma tabela que tem frequência absoluta. Tá? Então, bater uma tabela lá, e se ele te deu a frequência absoluta, também é possível fazer isso. Porque você pode fazer a acumulada, né? Você mesmo pode fazer essa frequência acumulada lá na hora. Entendeu? E verificar se vai rolar. Deu para entender? Tá? Então, você já viu isso? Sim ou não? Quem já viu? Levanta a mão. Quem nunca viu? Pode levantar a mão, quem nunca viu isso aqui na vida, né? Quem não estudou isso ainda, né? Tá? Então vamos atentar para isso, tá, gente? Isso aqui é uma coisa muito importante, questão de frequência, né? Quem sabe esse ano pode cair também, e se cair a gente está preparado, né? Você entendeu, pessoal? Posso fazer um outro exemplo? Você só vai pegar legal quando eu fizer exemplo. Vou fazer mais um, tá? Que aí você vai entender melhor a aplicação da frequência acumulada. Diga lá. Aí, se desse, por exemplo, aqui 14, né? Você pegaria o maior que o 14. O primeiro maior seria o 15. A mediana é 7. 7, exatamente. Nesse caso, não precisaria somar esses dois aqui e dividir por 2, né? Porque só fiz isso porque bateu. Entendeu? Se a gente fosse abrir isso aqui, eu posso apagar aqui em cima, posso? Se a gente fosse abrir isso, olha o que está acontecendo aqui na verdade, e que também seria uma outra forma de você mesmo calcular esse valor. Imagina que você quer enxergar o que você está fazendo aí, entender melhor, né? Eu digo entender melhor
você pode abrir essa tabela. Por exemplo, ficaria assim, ó. Aqui, nota 6. Quantas notas 6 apareceram? Não foram 5? Então você vai colocar aqui, ó. 6. Quantas vezes? 5 vezes, né? Então, depois, quem é que vem? 7 aparecendo quantas vezes? 7, entendeu? Vai aparecer quantas vezes o número 7 aqui? 10 vezes, concorda comigo? Tá? Depois, aparece quantas vezes o número 8? O 8, né? Vem quantas vezes? 12 vezes, né? Não, olha aqui, ó. Você está entendendo, né? Frequência absoluta. 12 vezes. Quem mais? 9. O 9 vai aparecer quantas vezes? Em ordem, já está tudo em ordem, né? Você está vendo que está tudo em ordem? Está bonitinho aqui. Quantas vezes? 3 vezes, né? Opa, até coloquei demais ali, né? Só 3 vezes. Fechava aqui, né? Correto? Agora presta atenção. Qual é o total? Somou tudo, deu 30, né? Obviamente que a minha mediana, por ser um número tá, vai estar entre o 15º e o 16º, certo? Só que o 15º, galera, ele acaba aqui, ó. Você entendeu? Então esse cara aqui é o 15º termo, concorda comigo? Ele é 7. E o 16º já inicia aqui, ó. E aí se eu fizer 7 mais 8 sobre 2, 7,5. Então é isso que eu estou fazendo. Mas essa coisa só vai ocorrer se esse número bater em cima da acumulada. Porque pela lógica, eu estou acumulando 5 mais 10, 15. Então a acumulada, ela soma, né? 5 mais 10, 15. Você está entendendo agora? Então lá na acumulada ele vai acusar. Opa, o meu último 15º termo é o 7. Sim ou não, né? Tá? Você entendeu agora? Então, se a gente for somando, né? Por exemplo, qual seria a posição desse 8 aqui? Do último 8? Nada mais é do que a frequência acumulada. Eu vou somar 5 mais 10 mais 12. Quanto dá isso? 27. Esse cara aqui ocuparia a posição 27. Então a frequência acumulada, ela me dá a posição daquele último número lá que tem aquela característica. Você entendeu? Então, por exemplo, 5 significa dizer o quê? Que o último 6 ocupa a quinta posição. 15, o último 7 ocupa a 15ª posição. 27, o último 8 é o último 8. Ele ocuparia a 27ª. E o 30, o último 9 é o último 30. Você entendeu agora? Então a frequência acumulada ela te dá isso. Por isso que ela é tão importante no cálculo da mediana, né? Porque na hora de calcular a mediana eu teria que contar, né? Até onde eu chegaria naquele termo. Então a frequência acumulada ela te dá aquele último termo lá. Foi ou não foi? Deu para entender isso ou não? Tá? Ficou claro? O que é a frequência acumulada agora? Deu para dar uma clareada melhor aí? Então quando eu falo de frequência acumulada eu enxergo dessa forma, né? E aí eu estou repassando para vocês o que eu entendo disso, né? Foi ou não foi? Legal? Gostaram disso? Sim ou não? Tudo bem, é uma coisa a mais, né? É uma preocupação a mais quando a gente descobre isso, né? Mas eu acho que é necessário. Foi? Legal? Muito bem. Alguma dúvida em relação a isso até agora? Nada? Posso avançar? Posso, né? Tá, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Deu para entender legal? Galera, foi ou não foi? Posso fazer um outro exemplo agora? Posso, né?
Agora eu vou fazer um exemplo em que esse número não aparece aí, né? Tá? Por exemplo, ali a gente viu que apareceu 15, né? Vamos pensar que não aparece, né? Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, vou fazer bem aqui, tá? Vamos pegar aí outro exemplo, tá, gente? Que tem a frequência absoluta também, para a gente poder fazer toda essa tabela aí. Eu vou fazer uma tabela um pouquinho menor, para não demorar muito. Vou colocar só 4 notas aqui. 6, 7 e 8. Aqui já vem a somatória, tá? Frequência absoluta, aqui eu vou colocar 10, aqui eu vou colocar, vamos botar 12, né? E aqui eu coloco 8. A somatória aqui vai dar 30, né? Correto? Bom, você quer saber qual é a mediana? Eu posso fazer uma frequência acumulada, não posso? Absoluto? Esse 10 repete, correto? 10 mais 12, 22, 22 mais 8, 30, né? Esse número último é igual a esse último, não precisa você colocar aqui embaixo o último termo, né? Como aqui é 30, se eu pegar 30 e dividir por 2, vai dar 15, né? Aí já sei que a posição é o 15º, correto? Lá. Mas eu vou buscar aquele número, o primeiro que supera o 15, não é isso? É, o primeiro que supera o 15 é o 22. Mediana, 7. Foi não? Então, nesse caso, eu não precisaria fazer aquela soma, porque o número que deu ali, ó, na acumulada, ele é diferente daquele número que eu tenho ali. Entendeu? Não é que nem nesse exemplo, onde ele bateu em cima do número que está aqui na tabela. E aí, nesse caso, eu teria que somar esses dois valores, né? O dessa classe e da classe posterior. Foi ou não, galera? Ficou claro agora? Então, a frequência acumulada, ela te dá esses valores de forma bem direta, né? Tá? Uma coisa importante também, galera, para você poder usar essa relação e poder fazer isso lá na hora da prova, você tem que identificar se as notas estão em ordem. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Sempre a questão da ordem é importante. Porque você imagina que lá na hora nós temos 6, né? 10, 7, 8, né? Não está em ordem. Então, o que você faz? Você coloca em ordem e vai junto com as frequências também, né? Tá? A frequência lá não, de cada um já tem uma frequência estabelecida. Coloca na ordem e depois que faz a acumulada. Né? Então é importante que você fique de olho aqui, ó. Essa ordem ela é crescente, ela é decrescente, se está tudo certo, ótimo. Entendeu, galera? Tá? Se não tiver em ordem, coloque aqui em ordem. Tá? Porque é importante que na hora de calcular a mediana, a ordem ela é uma prioridade para a gente, né? Foi ou não foi? Tá? Então é só atenção em relação a isso. Galera, copiaram tudo que eu falei até aqui? Tudo? Tá na mente de vocês? Tá, né? Alguém tem alguma pergunta? Nada? Jax? Tranquilo? Vamos lá então. Então é isso. Bem rápido, né? Bem fácil. Bom, vamos falar agora de uma outra frequência, que é a frequência relativa. Tá? Não sei se vocês já viram isso, mas a frequência relativa também pode cair em tabelas na prova do Enem. Tem alunos que não se preocupam muito em estudar isso, né? Como eu falei para vocês, fica muito naquela questão da média, mediana e moda, e esquece que o Enem pode cobrar também as frequências, né? Eu já falei para vocês, nós temos que nos preocupar com tudo, né? Correto? Vamos lá então falar de frequência relativa. O que seria a frequência relativa? Ela lembra muito a probabilidade. Então pode ser que a frequência relativa é igual a você pegar a frequência daquele termo e dividir ela pela somatória das frequências vezes 100. Então essa aqui é a fórmula da frequência absoluta.
tá? Relativa, perdão. E esse valor já está em porcentagem, né? Porque aqui eu multipliquei por 100. Vamos pegar um exemplo? De novo as tabelas. Sempre buscando interpretar a tabela, né? Você tem que sempre buscar interpretar aqueles gráficos também em formato de coluna, né? De barras, até aqueles que têm esse comportamento assim, ó. Entendeu? Sempre cai na prova também. O Enem é cheio de gráfico. E todos aqueles gráficos lá, por mais que seja uma porcentagem simples, é estatística. Ele entra no conteúdo de estatística, porque ele deixa bem claro para a gente que na competência do Enem, quando você vai estudar estatística, você tem que saber analisar gráficos e tabelas. Entendeu? Então aí entra em estatística também. Às vezes pode ser até uma divisão besta, né? Ah, mas isso aqui é razão em proporção. Não. Se a gente teve que interpretar uma tabela, é estatística, né? Entendeu? Então tudo isso a gente tem que pensar. A estatística ela está envolvida em toda a prova, quase, basicamente. Não é somente média, mediana e móvel. Né? Se a gente pegar qualquer gráfico em formato de coluna, em barras, dependendo do que ele está te cobrando ali, é estatística. Né? Então você vai ver um monte de questões dessa lá. Setor circular, né? Formato de pix, calcular o ângulo, tudo isso. Claro, tem que pensar em tudo, né? Então a gente tem que estar preparado. Podemos? Frequência relativa é uma probabilidade. Então, por exemplo, imagina que eu coloco aqui de novo, o mesmo exemplo lá. Você vai enjoar desse exemplo aqui, vai que cai, né? Notas. Estou até fazendo aqui as contas para os meus alunos se eles vão passar ou não comigo, né? Do estado já. Tem 18 em recuperação, ficou 18 do primeiro ano, de 22. Do segundo ano, coitado, né? Passou em 5 só. O terceiro ano deixei todo mundo de recuperação, todo mundo ficou. Tá feio. Meu nome deve estar na boca de um sapo por aí, né? Não sei, é possível. Mas eles vão passar assim não. Vamos comigo, vamos lá. Eu vou pegar pesado agora, hein? As notas. Vamos para as notas. 6, aqui ó. 7 e 8. Somatória, né? Por que a frequência absoluta está aí, Gil? Porque eu quero a frequência relativa, né? Você percebeu que na frequência relativa a gente utiliza a frequência absoluta aqui em cima, né? Então é por isso que ela vai estar aqui. Naquele exemplo anterior, eu acho que eu coloquei aqui foi quantos? Acho que foram 12. Enfim, coloca aqui 12, 8. Sim, pronto, tá aí. Tá? Vou colocar assim. Total aqui 25, né? O que seria a frequência relativa? Em porcentagem. A frequência relativa você vai calcular uma por uma separada ali naquela forma. Então, por exemplo, você vai fazer aqui a frequência relativa dos que tiraram a nota 6. Quantos tiraram a nota 6? 12, né? É só pegar 12, dividir por 25, não é não? E essa probabilidade tu multiplica por 100 para saber em porcentagem, né? Aí 100 por 25 vai dar 4, 4 vezes 12 dá 48. Então significa dizer que 48% tiraram nota 6. Deu para entender, sim ou não? Tá? Então essa é a frequência relativa. Ela já me dá esse valor em porcentagem, né? Você já pode dizer, olha, 48%, né? Não preciso colocar aqui a porcentagem, né? Porque aqui em cima já está identificado que tem que estar em porcentagem esse valor. Tiraram a nota 6. Deu para entender? Sim ou não? Vamos lá. Eu quero saber a frequência relativa dos que tiraram 7. Como é que eu faria essa conta? Quantos são? 8. Entre quantos? 25 vezes 100. Aí, ó, vai dar 4 vezes 8, 32, né? Então a resposta é 32%. Tiraram a nota 7, né? Continua. 5. Aí 5 de 25 vai dar 1/5, vai dar 20%, né? Correto? 20%. Soma tudo, dá 100, não dá 100?
É ou não? Então o total tem que dar 100%, né? Qual é a frequência acumulada relativa? Tem acumulada? Tem acumulada relativa também. Como é que faz? É a mesma coisa. Repete 48. Soma aqui vai dar quanto? 80. Soma aqui dá 100. Deu pra entender? Então esse 100 é o mesmo número que vem para cá. Foi ou não, galera? Deu para entender? Sim ou não? Ficou claro? Então a frequência relativa nada mais é do que você dividir, é uma probabilidade. É como se eu pegasse a quantidade de pessoas que tiraram 6 pelo total vezes 100, né? Entendeu? É como se eu perguntar para você, qual é a probabilidade de eu escolher um que tirou 6? A resposta é a frequência relativa. Deu para entender ou não? Tá? Claro que esse número é em porcentagem, né? Foi ou não? Fácil, né? Bem fácil. A frequência relativa pode ser usada para calcular a mediana? Pode. Também podemos utilizar para calcular a mediana. E qual seria a ideia para encontrar a mediana através dessa tabela aqui? Primeira coisa, dados em correto? Segunda coisa, o termo central ele ocuparia a posição 50%. Então, 50%, que é porcentagem, né? Então, vou buscar aquele número que ultrapassa 50% logo na tabela, né? Exatamente na acumulada, não é isso? E esse número é 80, né? Então, primeiro que ultrapassar 50% já é mediano. Deu para entender ou não? Tá? Então é isso. Na relativa também a gente consegue determinar a mediana. Então, se por acaso, na prova do Enem, vou repetir mais uma vez para vocês, cair uma tabela desse estilo, e pode acontecer, e ele perguntar para você qual é a média, a mediana e a moda. Pô, seria legal, né? Média, nós sabemos que não tem que multiplicar, né? Que é média ponderada, não? 12 vezes 6, 8 vezes 7, 5 vezes 8, e dividir pela somatória de f de i, que deu 25, né? Lembra lá? Então você soma tudo e divide pelo total. Na mediana, eu iria buscar exatamente na acumulada relativa aquele primeiro que ultrapassa os 50%, né? Já que está em ordem, mediana é 7, correto? Deu primeiro? E a moda? Não vamos falar agora de moda. A moda seria exatamente aquele que tem maior frequência absoluta e, consequentemente, a maior frequência relativa. É a moda. O que seria a frequência absoluta aqui? Significa dizer que a nota 6 apareceu mais vezes, concorda comigo? Então é a maior frequência absoluta, é ou não é? E por ser maior frequência absoluta, dividido pelo total, vai ser uma maior probabilidade. Concorda comigo? Então, se eu quiser identificar qual seria a moda, nessa tabela seria o 6. Né? Significa dizer que 6 foi a nota que mais apareceu entre os meus alunos. Deu para não? Tá? Então dá para a gente encontrar tudo, né? A mesma ideia sempre, moda. Vou até colocar aqui já para vocês que moda é aquele termo de maior frequência absoluta, maior frequência relativa também, né? E aí, no caso, na hora de olhar uma tabela, já fica mais fácil identificar quem é a moda, né? Mas, nesses casos, você já teria que dar pelo menos um ritmo no total, né? Isso. Teria que saber todas, no caso, né? Teria que saber. Não, ele podia, por exemplo, só dar o total e aí a gente teria que calcular o resto para poder descobrir. Isso, exatamente. Teria que ter no mínimo, tá? Também tem algumas tabelas que eles não dão, né? Alguns valores ainda tem que encontrar esses valores. São questões mais enjoadas, né? De se fazer. Às vezes ele fala, a média da turma foi tal, né? E na tabela está especificando lá um esboço e aqui não aparece. Não é não? Ele quer saber exatamente qual seria a quantidade de alunos que tiraram 8,
tirando isso aqui também, mas ele vai te dar uma média, entendeu? Então pode acontecer, né? Aí teria que montar um sistema, às vezes, envolvendo a média para calcular qual seria essa quantidade de alunos. Não? Então tudo isso pode acontecer, tá? Então, o Enem pode brincar com isso à vontade, mas a nossa ideia não pode ser diferente. Sempre buscando entender o que é média, o que é mediana, o que é moda, e principalmente também entender as frequências, né? Se caso criar uma tabela só com as frequências, é possível sim contar a média, mediana e moda. Né? A gente tem que sempre pensar nesse detalhe também, pode acontecer, né? Todos entendendo? Assim não, claro? Estão entendendo aí? Está todo mundo bem? Sim ou não? Legal? Deu uma clareada aí na mente de vocês em relação a essa parte de frequência? Eu acho que talvez seja a parte mais chatinha dessa primeira etapa aqui de medida de tendência então. Galera, aí se encerra, né, basicamente essa primeira parte, mas aí só vou finalizar aqui falando da moda, né? E aí já era, a gente vai para os exercícios, né, dessa primeira parte aí. Na próxima aula a gente já vai falar sobre medidas de dispersão, que seriam variância, desvio médio e desvio padrão, né? Tá bom? Foi ou não foi até agora? Tudo certo? Bom, galera, agora sim, moda, né? Já comentei com vocês aqui só para reforçar. Moda é aquele termo de maior frequência absoluta. O legal da gente já ter visto a frequência é que quando eu falo frequência absoluta, naturalmente você já entende, né? É não, que nem, pô, agora sim, né? Eu já entendo o que ele está falando aí. Se eu falasse aqui logo no início da aula, que eu não soubesse que era isso, eu ia ficar pensando, já vez, né? Ou de maior frequência relativa, né? Que pode acontecer também. Para encontrar moda, geralmente, galera, eu não uso a acumulada, né? A acumulada ela é usada mais para cálculo da mediana, tá? No caso da moda é só olhar para absoluta ou para relativa. Aí aquele número que mais apareceu é aquele número que será a nossa moda, né? Aquele cara que mais aparece dentro da minha sequência de números ou da minha tabela, né? Tá? Bom, podemos continuar assim ou não? Tá? Vamos lá resolver aqui. Ainda temos sempre para resolver aí umas questões aí rapidinho. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que o Enem tem cobrado também. Ele tem mudado um pouquinho a forma de cobrar na hora da prova, né? Bom, não é essa. Não é essa. Vamos logo para aquela do Enem 2020. Aqui está, né? Vai lá para a questão número 9, tá, galera? Bom, essa questão número 9 aqui, vocês devem lembrar dela, não lembra não? Lembra ou não lembra? Lembra? Não? Aí, então não marcou para a vida, né? Quando uma questão marca a vida do aluno, ele lembra. Lembra? O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para no mínimo 1,99. Só lembrando, tá, gente? Essa estatura é média, né? É uma estatura média de 1,93 para no mínimo 1,99. O que significa dizer? Que ele vai somar todas as alturas dos jogadores, vai dividir pelo número total de jogadores e na média vai ser isso, né? Ok? Tem que sempre pensar que isso aqui é média. Até aqui tudo bem, né? Podemos? Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, no caso, 15 jogadores, né? Seria o total de pessoas aí. Irá substituir os 4 mais baixos, de estaturas 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Então ele vai trocar, né? Esses 4 baixinhos aqui, coitado, né? Sempre tem esse preconceito com a gente, né? Inclusive até o mais baixinho aqui é bem alto. Pra mim, né? Acabou que esse aqui é baixinho para ele. Pra mim não é muito baixinho não. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2 metros e
Porra, 2,02 metros, né? Os caboclos não sei se passava nessa porta aí não, mas ele acabou que é bom, né? Para jogar um vôlei, basquete, uma altura boa. Os outros 3 jogadores, lembrando, tá, gente? Ele vai substituir 4 jogadores do time por outros 4. Só que ele já contratou um, né? Um já está contratado. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Eu não quero aumentar a média não é 1,93 hoje, ela vai passar a ser quanto? 1,99. Então tem que aumentar essa média aí. Eu já comecei bem até, né? Contratando um jogador de 2 metros e 2,02 metros. E vou substituir um desses 4 por esse número aí. Entendeu? Já começa assim. Olha o que ele vai fazer. Ó. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores. Lembrando, a conta tem que ser em cima desses 3. Que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo dos 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Galera, é o seguinte, olha como é que eu fiz essa questão. Prestem bastante atenção. Não vou nem fazer muita conta. É mais raciocínio. Qual é a média hoje da minha equipe? Hoje. Isso aqui, certo? É lá. Qual é a média que eu quero alcançar? 1,99. Quanto em média tem que aumentar? Em metros. Em média. Tem que aumentar quantos em metros? Se eu subtrair, ó, 1,99 menos 1,93, a média tem que aumentar em 0,06, correto? Isso está em metros, né? É, ó. Deu pra entender? Na média, tá, galera? Na média. Presta atenção que isso é na média. Quanto dá isso no total, assim, se eu quisesse calcular o total? Como é na média, a gente sabe que na média leva em consideração os 15 jogadores, correto? É. Se eu quiser saber qual é essa quantidade mesmo no grupo de pessoas, eu teria que fazer essa conta. Eu pego 0,06 e multiplico por 15. Porque isso está na média. E você sabe que a média é a somatória de todos dividido pelo número de pessoas, correto? Então, se eu pegar a somatória de todas, na somatória de todas, seria a média pelo número de pessoas, concorda comigo? E a média é essa, né? É não? Vamos lá, isso aqui está em metros, correto? Está em metros? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui para centímetros? É até melhor, porque aí eu evito a vírgula. Quanto dá isso em centímetros? Em centímetros, vamos lá. 0,06 metros em centímetro dá 6 centímetros, certo? 6 centímetros vezes 15 vai dar 90 centímetros. Significa dizer que eu tenho que aumentar 90 centímetros no meu time. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu já contratei um que tem 2,02. Escolhe um daqui para substituir. Aí eu que não sou besta nem nada, eu escolho 1,82 que é melhor. Não é não? Ó, aí o que eu faço? Tirando esse de 1,82 e colocando esse cara aqui, lá dentro do time, né? Então eu aumentei em 20 centímetros. Você concorda comigo? Foi ou não foi? Houve um aumento de quanto? De 20 centímetros. É ó. Você entendeu, né, galera? Tudo bem até aí? Tá? Então essa questão é mais raciocínio até do que como. Eu acho melhor do que você fazer uma conta grande. Entendeu a questão? Nós vamos ter que substituir esses 4 por outros 4. Sendo que um já foi contratado, ele vai substituir alguém, certo? Eu escolho qualquer um, mas eu prefiro escolher esse aqui que é melhor de fazer a conta. Esse aqui, ó, substituindo por esse, ele aumentou em 20 centímetros. Só que eu preciso aumentar em quanto? Para chegar onde eu quero, eu tenho que aumentar em 90, concorda comigo?
Ainda faltam quantos centímetros? Quantos? 70. Ainda faltam 70 centímetros. Só que esses 60 centímetros, eles terão que aumentar nesses 3, Ele quer saber qual é a média desses novos 3, né? Que vão entrar. Aí, meu amigo, olha o que você pode fazer. Como esse aqui já foi substituído, eu não ligo mais para ele. Quanto dessa soma aqui, Vamos lá, em centímetro mesmo, não precisa nem fazer em metro. Só se você quiser mesmo. Aqui está em metro, né? Também. Vai lá. 178 mais, soma aí, 184, tudo em centímetro, né? Alguém me ajuda logo aí para ser mais rápido? A nova média, já é a resposta da questão dos 3, é igual. Você vai somar 178, porque os antigos, calma que eu vou te explicar. 182, né? Em centímetro, 182. 184, né? 82 já foi. Mais 186. Mais quanto? 70. Tem que somar com 70 e dividir por 3. Essa é a nova média dos 3 que eu vou contratar. O que eu fiz? Esses caras que vão ser substituídos aqui, os outros 3 que sobraram, eles terão que ser substituídos por outros 3, só que esses 3 somados tem que aumentar em 70 centímetros. Entendeu? Então é como se eu pegasse a somatória de todas as alturas deles e jogasse mais 70 centímetros aí. Ao somar com 70, que é exatamente o que falta, né? Porque já que um foi substituído e tinha 1,82, correto? E aí foi substituído por alguém com 2,02 metros, então essa conta ela já foi considerada. Eu já tive um aumento de 20 centímetros lá. Teoricamente, ainda faltam 70 centímetros, né? Para eu poder chegar na minha marca, agora, viu? E aí, 70 centímetros tem que ser adicionado na altura dos 3 novos. Ou seja, tem que pegar a altura dos antigos, somando com 70 centímetros, eu tenho a somatória das alturas dos 3 novos aí. Você entendeu, senhor? Tá? Então, ao fazer essa soma e dividindo por 3, aí você vai ter, aí nesse caso está em centímetros, né? A média das alturas dos 3. Agora, deu para entender? Então essa questão ela é mais explicação, né? Do que conta, até. Teoricamente, teria que fazer essas análises aí. Não era uma questão tão fácil, tá? Mas também não era tão difícil. Era uma questão de nível médio, né? Que dava para fazer, tá? E lembrando que ele vai exigir de você uma interpretação de texto e um raciocínio. Todo mundo entendeu por que 70 aqui, galera? Você não? Todo mundo entendeu agora? Quanto dessa soma aí? Vai lá, vamos lá. Quanto dessa soma todinha? Alguém fez? 184 com 186, 370, né? 370 aqui, com 70, 440. Não? Quanto deu tudo? 618, é isso? Não é não? Dividido por 3, 203, né? 6, perdão. Como está em centímetro, né? Eu posso transformar para metro, andando 2 casas com a vida. Seria a letra D. Foi ou não, galera? Deu para entender aí o raciocínio? Sim ou não? Ficou claro? Não é a única forma de fazer, tá? Você pode também pensar até numa outra saída aí para essa questão, mas essa foi a questão da vez, e aí mostra que o Enem está mudando um pouquinho aí a forma de cobrar em estatística, né? Geralmente são esses textos agora, te dá algumas informações, às vezes ele te dá as médias, né? Quer saber o valor de algum elemento de dentro da tua sequência. Fiquem atentos a isso. Isso pode acontecer também em mediana e moda. Tá bom? Tem questões que ele dá mediana, moda, né? E quer saber algum elemento também. Treinar.
treinar essas questões. Elas se tornam um pouquinho mais complicadas, porque você não está tudo pronto lá e fazendo a média, né? É muito mais fácil ter tudo pronto, somar tudo, né? Aqui não, a gente precisa encontrar qual seria esse valor. Elas se tornam um pouquinho mais complicadas, tá? Então eu reforço mais uma vez a questão de você entender e interpretar uma questão do Enem. Porque se o aluno não interpretar essa questão, ele não consegue sair do lugar também. Então leiam bastante, interpretem bastante questões. Na minha apostila tem uma porrada de questões só de média. Se tu olhar uma porrada, é para treinar mesmo a média. Depois que vem mediana, né, moda e algumas coisas envolvendo medida de inspeção, mas são poucos. A maioria é média. E muda muito, né? As questões estão bem diversificadas aí, tem umas mais difíceis aí, né? Tá? Gente, vamos lá, bom almoço para vocês, até a próxima aula. Continuem trabalhando aí, tá? Estudando muito. Diga lá. A dificuldade dessa questão, ela é fácil, média, difícil? Deixa eu ver aqui. Em um escritório que trabalhavam 15 pessoas. Se a média do médio salário do escritório diminuiu 3 anos, ela está entre fácil e média. É mais ou menos aí. Porque ela é mais interpretação também. Por exemplo, aqui um aluno, um funcionário aposentou e entrou em dia 20, né? Se a média de idade do funcionário do escritório diminuiu 3 anos, a idade do funcionário que se aposentou ao entrar ele, diminuiu 3 anos. Então, se eu fizer 3 anos vezes 15 pessoas, porque é na média, se diminui 3 anos na média, é porque diminuiu 45 anos. Aí eu vou ter que considerar, se reduziu 45 anos e o que entrou tinha 20, né? Então esse velho só poderia ter 65. Então ela é mais raciocínio, interpretação de texto. Ela fica entre fácil e fazer não é bem fácil, né? Porque também teria que interpretar bem a questão. Não era só identificar, interpretar a questão. Mas o cálculo é pequeno. Então ela não chega a ser tão grande. É difícil, mas é raciocínio. Exatamente. É por esse motivo que ela não é fácil. Tá? Se fosse só para identificar, era bem mais fácil. Diga lá, Fera. Vamos ver se eu deixo meu pé simulado agora.